Eu olhei para a mesa da frente e vi os três sentados ali, rindo, brindando, sem a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Meu noivo Preston, minha melhor amiga Brianna e minha querida sogra, Margaret. 200 pessoas no salão, a elite inteira da cidade no leilão beneficente mais importante do ano. E eu era a organizadora. Peguei o microfone e contei que aquele dia teríamos lote surpresa fora do catálogo. Vi o salão ficar curioso. Anunciei o primeiro lote surpresa e vi os três congelarem na mesa da frente. Preston parou de sorrir. Brianna ficou branca. Margaret quase engasgou com champanhe. E eu sorri, porque eu sabia que aquela noite seria inesquecível. Mas antes de eu continuar, deixa eu contar como chegamos até aqui. Meu nome é Catherine Hargrove. Nasci numa família rica e tradicional, daquelas que todo mundo conhece pelo sobrenome. Minha mãe era o tipo de mulher que entrava num salão e todo mundo parava para cumprimentar. Não por causa do dinheiro, embora tivesse muito, mas porque ela era genuinamente boa. Passava metade do tempo organizando eventos beneficentes, arrecadando fundos, ajudando instituições. Era respeitada de verdade. Eu cresci vendo isso. Cresci nos bastidores dos leilões, ajudando a dobrar guardanapos, ouvindo minha mãe falar no telefone com fornecedores. Achava o máximo. Queria ser igual a ela quando crescesse. O que eu não queria era ser filha única. Sempre sonhei com uma irmã. Alguém para dividir as coisas, para conversar de noite, para ser minha parceira. Minha mãe dizia que um dia eu ia encontrar essa irmã durante a vida. Ela só não disse que essa irmã ia tentar destruir minha vida. Quando eu tinha 21 anos, meus pais se envolveram num acidente de carro. Voltavam de uma viagem e o motorista do outro carro passou no vermelho. Simples assim. 1 segundo e eu perdi os dois. Herdei tudo. A casa, as contas, os investimentos, os contatos. E herdei também um vazio enorme. De repente, eu era uma menina de 21 anos, rica, sozinha, sem saber o que fazer com a vida. Demorou um tempo, mas eu decidi honrar o legado da minha mãe. Ela dedicou a vida a ajudar os outros, então eu ia fazer o mesmo. Comecei a organizar eventos beneficentes. Não precisava trabalhar por dinheiro. Tinha mais do que suficiente para viver 10 vidas. Trabalhava por paixão, por propósito. Porque cada vez que eu subia num palco para agradecer uma doação, eu sentia minha mãe perto de mim. Foi na faculdade que eu conheci a Brianna. Ela era simpática, engraçada, do tipo que puxava assunto com todo mundo. Vinha de uma família simples. O pai era encanador, a mãe professora do ensino infantil. Gente honesta, trabalhadora. Brianna era leve, divertida, e eu gostei dela na hora. A gente ficou próxima rápido. Ria das mesmas coisas, gostava dos mesmos filmes, passava horas conversando sobre a vida. Mas a nossa amizade se fortaleceu de verdade depois que meus pais morreram. Quando eu perdi os dois, Brianna largou tudo e ficou comigo por semanas. Dormia na minha casa, cozinhava para mim, me fazia companhia nas noites em que o silêncio era insuportável. Quando eu chorava, ela segurava minha mão e ficava ali, quieta, sem tentar resolver nada. Só ficava. E às vezes é só disso que a gente precisa. Brianna me contava histórias da vida dela também, sobre como crescer sem dinheiro era difícil, sobre os sacrifícios dos pais, sobre como ela se sentia deslocada às vezes. E eu ouvia. Porque amizade é isso. Ouvir de volta. Naquele período, Brianna virou a irmã que eu nunca tive. A pessoa que me manteve de pé quando eu achava que ia desabar. Eu era tão grata por ter ela na minha vida que quando vi que ela estava sem rumo, sem emprego firme, morando num apartamento apertado, ofereci a casa da piscina da minha propriedade para ela. Fica o tempo que precisar. Não precisa pagar nada. Você estava comigo quando eu mais precisei. Isso aqui é o mínimo que posso fazer. Brianna chorou quando eu ofereci. Me abraçou e disse que eu era a melhor pessoa que ela conhecia. Brianna se mudou. E a nossa rotina ficou ainda melhor. Café da manhã juntas, caminhadas no jardim, noites de filme. Eu a levava nos meus eventos, apresentava para os meus contatos, emprestava roupas quando ela precisava ir num lugar mais chique. Vestido, bolsa, sapato. Eu dividia tudo com prazer. Porque para mim, era isso que amigas faziam. Eu ajudava a Brianna a conseguir emprego. Apresentava contatos, indicava para vagas, puxava conversa com gente importante a favor dela. Mas Brianna nunca se firmava em nada. 1 mês num lugar, 2 meses em outro. Eu não julgava. Nem todo mundo nasce sabendo o que quer da vida. E eu, que tive o privilégio de nunca precisar me preocupar com dinheiro, era a última pessoa que podia cobrar isso de alguém. Então eu só continuava apoiando. Porque era isso que amigas faziam. Aos 25 anos, eu já era uma das organizadoras de eventos beneficentes mais respeitadas da cidade. As pessoas lembravam da minha mãe e me tratavam com carinho por isso.
Eu tinha conquistado meu espaço. Não só por causa do sobrenome, mas pelo trabalho, pelo suor, pela dedicação. Foi num desses eventos que eu conheci o Preston. Ele era gestor de investimentos. Ele cuidava do dinheiro de milionários num fundo de investimentos. Bonito, charmoso, confiante. Daqueles caras que olham nos seus olhos quando conversam e fazem você se sentir a única pessoa na sala. Ele veio falar comigo depois da minha apresentação, elogiou o trabalho, perguntou sobre a instituição, mostrou interesse genuíno, ou pelo menos era o que parecia. Preston me encantou. Parecia admirar tudo em mim: o legado da minha família, a dedicação às causas, a forma como eu conduzia os eventos. Ele dizia que eu era diferente de todas as mulheres que ele conhecia, que eu tinha substância, que ele se sentia sortudo de estar comigo. Aí eu conheci a mãe dele, Margaret. Mulher da alta sociedade, cabelo impecável, roupa de grife, sorriso medido. Margaret era da elite, mas o sobrenome dela nunca teve o mesmo peso que o da minha família. E isso, eu percebi depois, era uma ferida aberta para ela. Logo no primeiro jantar, Margaret já soltou: "Você é igualzinha à sua mãe, sempre querendo salvar o mundo." O tom era de elogio, mas o sabor era de deboche. Depois veio: "Deve ser fácil trabalhar com caridade quando se nasce rica." Eu sorri e deixei passar. Achei que era o jeito dela. Não era o jeito dela. Era o veneno dela. Mas naquela época eu estava muito apaixonada para ligar para a sogra chata. Preston me pediu em noivado depois de 1 ano juntos. Eu disse sim. Estava feliz. Achava que tinha tudo. Um propósito, um noivo que me amava e uma melhor amiga que era como uma irmã para mim. Apresentei Brianna para a família do Preston. Ela conheceu as amigas de Margaret, os colegas dele, toda a elite. E fez o que sempre fazia de melhor. Se encaixou. Sorriu pros certos, elogiou as certas, vestiu as roupas certas, as minhas que eu emprestava. Brianna ia em todos os meus eventos, conhecia todo mundo, se misturava com como se tivesse nascido ali. E eu achava ótimo. Estava ajudando minha amiga a crescer e fazer bons contatos. Nessa época, eu vivia entre os eventos de caridade e os preparativos do casamento. Eram 2 vidas ao mesmo tempo. De dia, eu fechava contratos com fornecedores de leilão. De noite, eu provava vestidos de noiva e escolhia flores para a cerimônia. Brianna seria minha madrinha de casamento. Eu não pensei 2 vezes antes de convidar. Ela era a pessoa mais importante da minha vida depois do Preston. Foi nessa correria que Preston me convenceu a investir com ele. "Confia em mim, amor. É o que eu faço de melhor. Deixa que eu cuido do nosso futuro." E eu confiei. Entreguei uma parte significativa da herança dos meus pais para ele administrar, dinheiro que meus pais trabalharam para construir. Com o casamento chegando, pareceu fazer sentido ter o noivo cuidando das finanças da família. Eu percebia que os rendimentos estavam abaixo do esperado. Perguntei e ele falou que tinha investido em algo de longo prazo e que o mercado estava instável. Eu aceitei, afinal, ele que era o entendido do assunto. E a vida seguia. Eu tinha um noivo que eu amava, uma melhor amiga que era minha madrinha, uma carreira que me orgulhava e um casamento para planejar. Tudo estava lindo. Tudo estava perfeito. Daquele tipo de perfeito que te faz dormir com um sorriso no rosto e acordar achando que o mundo é bom. Até que um dia, tudo mudou. Cheguei em casa mais cedo, larguei a bolsa na entrada e fui para a sala relaxar um pouco. E ali, no sofá, estava o tablet do Preston. Eu estranhei. Preston não tinha me dito que viria à minha casa. A gente não morava junto ainda. Ele tinha o apartamento dele e eu tinha a minha propriedade. Será que ele tinha esquecido ontem, quando veio jantar? Podia ser. Peguei meu celular para mandar uma mensagem avisando que o tablet estava aqui, quando a tela acendeu com uma notificação. Era da Brianna. "Quase fomos pegos, hahaha." Eu olhei para aquela frase e achei estranha. Quase fomos pegos? Pegos de quê? Brianna e Preston? Por que os dois estariam juntos se preocupando em ser pegos? Sentei-me no sofá e abri a conversa. A mensagem completa da Brianna dizia: "Quase fomos pegos, hahaha. Aquela vadia estragou nosso encontro. Chegou mais cedo sem avisar." Aquela vadia? Ela estava falando de mim? Minha madrinha de casamento estava me chamando de vadia. Preston disse: "Na pressa, acho que esqueci meu tablet no sofá. Vai lá e busca para mim antes dela encontrar?" Eu li 3 vezes. Preston não tinha esquecido o tablet ontem. Preston esteve na minha casa hoje e com a Brianna. Brianna respondeu: "Calma, vou tomar um banho para tirar seu cheiro de mim e já vou até lá pegar." Preston mandou: "Pega logo, Brianna.
Se ela encontra esse tablet, a gente tá ferrado. Brianna falou. Relaxa. A Catherine nunca vai naquela sala. Sempre que chega em casa, sobe direto pro quarto. Eu a conheço. Eu moro com ela. Confia em mim. Minhas mãos tremiam. Meu estômago revirou. Eu queria gritar. Queria ligar pro Preston e xingar até perder a voz. Queria ir até a casa da piscina e arrastar a Brianna pelos cabelos. Mas eu não fiz nada disso. Eu respirei. E comecei a ler tudo. Voltei meses nas mensagens. Meses. E ali estava. Os dois combinando encontros na minha casa enquanto eu trabalhava. Brianna falava mal de mim pro Preston. E Preston dizendo pra Brianna que ela dava de 10-0 em mim. Que eu nem chegava perto dos pés dela. Ele me comparava com ela. E eu perdia. Continuei lendo e encontrei a foto. Um teste de gravidez. Positivo. Brianna mandou. Preston, eu tô grávida. Preston não respondeu com alegria. Respondeu com... Tem certeza de que é meu? Brianna explodiu. Claro que é seu. Você acha que eu tô com mais alguém? Que tipo de pergunta é essa? Preston disse. Calma. Eu só preciso ter certeza antes de largar tudo com a Catherine. Tô arriscando muita coisa aqui. Brianna disse. Então tá. Eu faço o exame de DNA. Vou provar pra você. Mas quando o resultado sair, você não vai ter mais desculpa pra ficar enrolando. Ele tinha engravidado minha melhor amiga, e a primeira reação dele foi duvidar. E ela, em vez de perceber o tipo de homem que ele era, ficou brava porque ele pediu prova. Os dois se mereciam. Eu larguei o tablet por 1 segundo. Precisei respirar. Encostei a cabeça no sofá e fechei os olhos. Senti uma coisa estranha. Não era raiva ainda. Era um vazio. Como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo de mim e eu estivesse caindo em câmera lenta. Tudo que eu achava que era verdade na minha vida acabou de virar mentira. O noivo que dizia que me amava, não me amava. A amiga que eu tratava como irmã, me odiava. O casamento que eu estava planejando não ia acontecer. Nada era real. Mas eu não podia parar ali. Se eu ia desmoronar, pelo menos ia desmoronar sabendo de tudo. Peguei o tablet de volta e fui ver as outras conversas que Preston tinha. Abri as conversas entre Preston e a mãe dele. E se eu achava que já tinha visto o pior, eu estava errada. Margaret incentivava o caso. Elogiava a Brianna. Mandava mensagens pro Preston tipo: a Brianna é mais pé no chão, não fica bancando a salvadora como a Catherine. E a Catherine se acha a Madre Teresa, igualzinha à mãe dela. Como se honrar o legado da minha mãe fosse um defeito. Margaret ia mais longe. Falava mal de mim o tempo todo. Dizia que eu usava a caridade para me sentir superior, que eu herdei tudo e acho que é mérito, e falava mal da minha mãe. A mãe dela era igual, metida a santa. Minha mãe, que não estava mais aqui para se defender, e Margaret não parava por aí. Fofocava pro filho sobre todas as amigas da alta sociedade. Todas. Falava de traições, de cirurgias plásticas escondidas, de quem estava falindo e fingindo que não, de quem se casou por dinheiro. Um arsenal inteiro de segredos nas mensagens. Mas aí eu li uma coisa que me fez parar. Margaret dizia para Preston que a Brianna era tão rica quanto eu, se não mais. Eu parei de ler. Como assim, tão rica quanto eu? A Brianna? A Brianna cujo pai conserta cano e cuja mãe ensina a criança de 5 anos a pintar com o dedo. De onde Margaret tirou isso? Continuei lendo e a ficha caiu. Parece que a Brianna tinha dito para Margaret que era minha prima. Uma prima rica, da mesma família. Ela inventou isso. Nas minhas costas, sem eu saber, andava dizendo que era da minha família. E Margaret, que nunca se deu ao trabalho de verificar, acreditou na hora. Porque Brianna usava minhas roupas, andava nos meus círculos e morava na minha propriedade. A mentira era perfeita. E eu nem fazia ideia. Continuei lendo. E Margaret tinha contado pro Preston o maior segredo dela. Ela e minha mãe se conheciam desde a faculdade. Eram rivais. E minha mãe conquistou o homem que Margaret queria, meu pai. Margaret escreveu pro Preston: você entende? Se não fosse a mãe da Catherine, hoje você poderia ter tido todo o dinheiro que ela tem. Eu me casei com um homem inferior e idiota que nunca conseguiu me dar a vida que eu merecia. 25 anos de rancor guardado, porque minha mãe se casou com o homem que ela queria. E numa das mensagens, Margaret escreveu algo que me gelou. Quando você apareceu com a Catherine, eu achei que era uma piada de mau gosto do destino. O meu filho se apaixonando pela filha da minha maior inimiga. Mas eu não vou deixar essa história se repetir. Você merece alguém melhor. A Brianna te faz feliz, eu vejo isso. Casa com ela, Preston. Eu nunca quis esse casamento com a Catherine e você sabe disso. Margaret nunca aceitou nosso noivado.
Não era frieza. Não era o jeito dela. Era um plano. Ela envenenava o filho contra mim desde o começo e eu achava que era implicância de sogra. Fui para outra conversa. Preston tinha uma troca de mensagens com uma mulher chamada Nicole. E meu estômago afundou de novo. Outra? Além da Brianna? Tinha outra? Comecei a ler esperando mais declarações de amor, mais traição. Mas não era isso. As mensagens eram frias, diretas, sem coração nenhum. E aí eu vi meu nome num dos prints. Uma planilha com Catherine numa coluna, valores ao lado, setas apontando para outras contas. Não era uma amante. Era pior. Nicole trabalhava com Preston. Os dois tinham um esquema. Preston desviava dinheiro dos investimentos dos clientes e Nicole cobria os rastros nos relatórios internos. Ela maquiava os números para ninguém perceber. Em troca, Preston repassava uma porcentagem para ela. Transferi mais 50 hoje. Ajusta o relatório do trimestre. Nicole respondia. Feito. Cuidado com o volume, tá chamando a atenção. Preston falava. Relaxa, esses velhos não conferem nada. Parte da herança dos meus pais estava ali, misturada com o dinheiro de outros clientes, tudo indo pro mesmo buraco. Preston não estava só me traindo. Não estava só me roubando. Estava roubando de todos os clientes. E tinha uma cúmplice dentro da empresa para garantir que ninguém descobrisse. Eu tirei print de tudo e mandei pro meu e-mail. Coloquei o tablet de volta exatamente onde estava. Mandei uma mensagem pro Preston. Oi, amor, onde você tá? Ele respondeu em 2 minutos. Numa reunião na empresa, fiquei preso aqui a tarde toda. Mentiroso. Ele estava na minha casa, na minha sala, com a minha melhor amiga, há menos de 1 hora. E agora me mandava essa mensagem como se nada tivesse acontecido. Fui pro quarto. Sentei-me na cama e comecei a pensar. 10 minutos depois, pela janela, vi Brianna passando pelo jardim. Ouvi a porta abrindo e, em seguida, ela saindo com o tablet na mão. Rápida e silenciosa, como a cobra que era. Ela achou que tinha chegado a tempo, que eu não tinha visto nada. Coitada. No dia seguinte, eu não acordei como uma mulher destruída. Acordei como uma mulher com um plano. Primeira coisa, consultei meu assessor financeiro em sigilo. Pedi uma auditoria completa de tudo que eu tinha entregado pro Preston investir. Queria saber centavo por centavo quanto ele tinha desviado. O assessor ficou em choque quando começou a levantar os números. Contratei um contador forense. Esse profissional rastreou para onde cada centavo tinha ido. Descobriu as contas ocultas do Preston, os valores exatos e produziu um relatório que servia como prova judicial. O meu advogado entrou com pedido de bloqueio cautelar nas contas do Preston. Tudo em sigilo. Ele não desconfiou de nada. Fiz um levantamento de tudo que eu fazia por Brianna. A casa da piscina onde ela morava, o meu carro que ela usava, o plano de saúde que eu pagava. Brianna dependia 100% de mim. 100%. Eu podia cortar tudo a qualquer momento. E ninguém sabia que eu sabia. Essa era a minha maior arma. Preston achava que estava seguro. Brianna achava que tinha pegado o tablet a tempo. Margaret achava que suas fofocas eram privadas. Eu tinha o controle total, financeiro, patrimonial e informacional. E decidi que não ia reagir com raiva. Ia ser cirúrgica. Naquele mesmo dia, instalei câmeras por toda a minha casa. Discretas, bem posicionadas, gravando 24 horas. Não contei pra ninguém. E aí olhei pro calendário e sorri. Dali a 2 semanas, eu tinha o grande leilão beneficente. O evento mais importante do ano. 200 pessoas da elite. Os sócios da empresa do Preston. As amigas da Margaret. Toda a alta sociedade da cidade. E eu era a organizadora. Aquele leilão seria o meu palco. Continuei agindo normalmente. Sorria pro Preston, conversava com a Brianna, jantava com Margaret quando ela aparecia. Ninguém desconfiou. Enquanto isso, pelas câmeras, eu assistia tudo. Preston e Brianna juntos na minha sala quando eu não estava. Se abraçando, se beijando, falando mal de mim. Margaret fazia coisas na minha casa que eu não esperava. Pegava pequenos objetos de decoração da minha casa e enfiava na bolsa. Um porta-vela de ouro aqui, um cinzeiro de cristal ali. A madame da alta sociedade era uma ladra de bibelô. Comecei a preparar os lotes do grande leilão beneficente. Criei envelopes elegantes, como se fossem parte do catálogo oficial. Separei tudo por tema. Preparei apresentações para o telão. Cada detalhe pensado com cuidado cirúrgico. Garanti que a lista de convidados estivesse perfeita. Os sócios da empresa do Preston, os clientes importantes, as amigas da Margaret, o pai do Preston, o Sr. Harold, que sempre ia nos meus eventos, e toda a alta sociedade. Coloquei Preston, Brianna, Margaret e Harold na mesa da frente. Lugar de honra.
Nos dias antes do evento, disse pro Preston que estava muito ocupada com os preparativos e mal o encontrei. Pelas câmeras, via ele na minha casa todos os dias com a Brianna. Num dos vídeos, Brianna comentou: "A Catherine parece estranha." E Preston respondeu deitado no meu sofá, comendo da minha geladeira: "Ela tá ocupada planejando aquele leilão beneficente que só dá puxa-saco e povinho que se acha da alta sociedade." Eu assisti. E sorri. Povinho, é? Pois esse povinho ia adorar a surpresa que eu estava planejando. Finalmente o grande dia chegou. O salão estava impecável. 200 pessoas, vestidos longos, ternos sob medida, champanhe servido em taças de cristal, lustres acesos, mesas com arranjos de flores brancas, aquele burburinho gostoso de quem tem dinheiro e quer mostrar que tem coração. O meu leilão. O meu palco. Preston estava na mesa da frente com o terno que eu tinha dado de presente. Brianna do lado dele num vestido azul que, surpresa, era meu. Margaret sentada com a postura de rainha, cumprimentando as amigas queridas com beijinhos no ar e sorrisos ensaiados. E o Sr. Harold, pai do Preston, elegante como sempre, sem saber que naquela noite descobriria que nunca foi a primeira opção. Eu comecei o leilão normalmente. Obras de arte, experiências gastronômicas, pacotes de viagem. Tudo profissional, tudo bonito. A arrecadação estava ótima, o clima estava leve, as pessoas se divertiam. Algumas já tinham bebido champanhe demais e riam alto. Perfeito. Depois de alguns lotes regulares, eu voltei ao palco. Peguei o microfone e disse, com meu melhor sorriso: "Gente, agora eu tenho uns lotes surpresa, fora do catálogo. Muito especiais." O salão ficou curioso. Ouvi alguns animados. É uma coleção particular muito interessante que eu adquiri recentemente. Tenho certeza de que vocês vão adorar. O telão acendeu. Apareceram frases em letras grandes, sem autoria, sem alvo. "Ela só tá nesse comitê porque o marido paga." Coitada, parece um bulldog gordo usando um vestido Chanel. "Esse aí tem tanto chifre que dá pra captar sinal de televisão." O salão mudou de clima na hora. As mulheres pararam de rir. Se olharam com aquela cara de: "Será que é sobre mim? De quem estão falando?" O murmúrio se espalhou como fogo em palha seca. Ninguém entendia direito o que estava acontecendo, mas todo mundo queria saber mais. Eu deixei o silêncio trabalhar por alguns segundos e então disse: "Quem escreveu essas frases? Sobre quem essa pessoa está falando? E eu garanto pra vocês, tem muito, muito mais. Fofocas, segredos, traições de gente que está nesse salão agora. Para ter acesso a tudo, nomes, contextos e muitas outras declarações, é só dar seu lance. Podemos começar com $5.000? Eu olhei de canto para a mesa da frente. Margaret estava branca, branca de verdade, porque ela reconheceu cada palavra. Eram todas dela. Os lances começaram. Mulheres que queriam saber se eram as vítimas das fofocas levantavam a mão. Mulheres que tinham culpa no cartório e queriam comprar o lote para enterrar os próprios segredos davam lances mais altos. Era uma guerra entre quem queria saber e quem queria esconder. Margaret cutucou Preston desesperadamente. Eu vi pelo canto do olho. Preston começou a dar lances. 5.000, 8.000, 10.000. O salão inteiro percebeu o nervosismo dele. E quando alguém rico fica desesperado para comprar algo, todo mundo quer saber por quê. Os lances explodiram. 15.000, 20.000. Uma senhora, daquelas que aparece na coluna social todo fim de semana, levantou a mão e disse com firmeza: $30.000. Preston quis cobrir. Margaret apertava o braço dele com tanta força que as unhas deviam estar deixando marca. Mas 30.000 pelos segredos dos outros. Ele hesitou. E o lote foi arrematado. Margaret quis sumir, quis virar fumaça. Mas estava ali, na mesa da frente, na frente de 200 pessoas, sem poder fazer nada. Agora, eu disse, vamos pro segundo lote. Eu chamei esse de o convidado agradecido. O telão acendeu de novo. Dessa vez era um vídeo. Imagem borrada, voz distorcida, mas dava pra ver que era um homem sentado numa sala bonita, falando pra uma mulher ao lado dele. Aquele leilão beneficente só dá puxa-saco e povinho que se acha da alta sociedade. O silêncio foi instantâneo. 200 pessoas da alta sociedade, de vestido longo e champanhe na mão, acabaram de ouvir alguém chamá-las de puxa-saco e povinho. E esse alguém estava ali, naquele salão, naquela noite. Eu esperei o murmúrio crescer e completei. Esse é só o aperitivo.
Tem muito mais declarações sobre o que essa pessoa pensa de vocês e dos sócios da empresa onde ele trabalha. Projetei no telão frases de mensagens. Esses velhos não entendem nada de mercado financeiro. O chefe herdou a empresa do pai e não sabe o que faz. Eu olhei para os sócios. Estavam a poucas mesas da mesa da frente. A cara deles era de quem engoliu um limão inteiro. Se olharam em choque. O lote inclui todos os prints completos, comprovantes de desvio de dinheiro de investimentos e as imagens e vozes sem censura. Quem quiser saber quem é esse convidado tão agradecido, é só dar seu lance. Vamos começar com 5.000? Preston começou a dar lances frenéticos, suando, gritando valores. 20.000, 30.000. E o salão, que não é burro, já estava ligando os pontos. Por que esse cara tá tão desesperado? Por que ele tá suando? O desespero dele entregava tudo antes mesmo de eu precisar abrir a boca. Um dos sócios da empresa do Preston levantou a mão. 50.000 dólares. Disse com uma calma que gelava a espinha, e olhou diretamente para o Preston. Preston afundou na cadeira. O lote foi arrematado. E aquele olhar do sócio não era raiva. Era uma demissão silenciosa. O próximo lote é mais leve, eu disse, sorrindo. Eu chamei de A Colecionadora. No telão apareceram imagens de câmera de segurança. Borradas, sem mostrar o rosto. Uma mulher andando pela casa, olhando para os lados, pegando um objeto de decoração da estante e enfiando na bolsa. Corte. A mesma mulher em outro cômodo pegando outro objeto. Corte. De novo. E de novo. O salão começou a rir. Um riso nervoso, de constrangimento alheio. Uma dama da alta sociedade roubando bibelô. Era patético e engraçado ao mesmo tempo. Essa mulher pegava itens da minha casa, eu disse. Mas não se preocupe. Pode ficar com as lembrancinhas. Considere presente de despedida. O salão riu. Mas quem quiser ver as imagens sem censura, com rosto e tudo, podemos começar com 100 dólares? Margaret estava tão tensa que eu achei que ela ia quebrar a taça de champanhe na mão, mas ela não podia se levantar, não podia sair correndo, não podia dar lance, porque isso seria admitir que era ela. Então ficou ali, dura, rezando para ninguém dar um lance. Mas as pessoas estavam curiosas, gostavam de uma fofoca. Os lances subiram, porque naquele ponto, todo mundo já queria ver até onde aquela noite ia chegar. O lote foi arrematado em 1.000 dólares por Melly, uma senhora que todo mundo sabia ser a maior fofoqueira da alta sociedade. Se alguém ia espalhar o conteúdo daquele lote, era ela. Margaret não podia ter perdido para a pessoa pior. Agora, eu disse, e meu tom mudou. Esse lote é especial. É sobre alguém que muita gente aqui conhece. Ela aparenta ser rica, elegante, nascida em berço de ouro. O salão prestou atenção. Projetei no telão. Mas o pai dela é encanador, e a mãe é professora do ensino infantil. Fiz uma pausa. Nada contra. São ótimas pessoas. Trabalhadoras, honestas. Mas nem imaginam o que a filha anda contando por aí. O murmúrio cresceu. Brianna congelou na cadeira. Eu vi a cor sumir do rosto dela como se alguém tivesse puxado a tomada. As roupas e sapatos de grife que ela usa são emprestadas. O carro também. Ela mora de favor na casa de uma amiga, sem pagar nada, e dizia pra todo mundo que era prima da dona da casa. Mas não tem nenhum parentesco. Ah, e ela já será despejada. O salão estava em silêncio absoluto. Mas para saber o nome dessa impostora, vamos começar com lances de 10 dólares? 10 dólares. O preço de um lanche. Esse era o valor que a mentira dela tinha. Margaret olhou para Brianna, e pela primeira vez eu vi a ficha cair para a sogra. A prima rica que ela tanto apoiava, que ela ajudava a conquistar o filho dela, era filha de encanador. Não tinha 1 centavo. Tudo era fachada. Margaret se sentiu feita de trouxa. E estava certa. Ela foi. O lote foi arrematado em 500 dólares. Eu respirei fundo. A próxima parte era pessoal, mas não para mim, para outra pessoa. Esse lote vem com uma história que começa há quase 30 anos. O salão ficou atento. Eu falei devagar, escolhendo cada palavra. Era uma vez uma mulher que queria se casar com um homem. Mas esse homem se apaixonou por outra. Casou-se com a outra, teve uma filha, viveram felizes. E a primeira mulher nunca superou. Casou-se com outro homem, mas guardou rancor a vida inteira. Projetei no telão uma mensagem. Uma mensagem real, escrita por Margaret pro Preston. Eu me casei com um homem inferior e idiota, que nunca conseguiu me dar a vida que eu merecia.
A vida que o nome censurado poderia ter me dado. O salão explodiu. As pessoas se entreolharam querendo descobrir quem era a tal pessoa. O Sr. Harold, o pai do Preston, o homem inferior e idiota, de acordo com Margaret, estava ali, lendo as palavras da própria esposa no telão, sem saber que era dele que ela falava. Para saber quem é essa senhora mal amada e tudo que ela falou do marido, eu disse, vamos começar com $50? Margaret levantou a mão na hora. $50! A voz trêmula, desesperada. O salão estranhou. Por que aquela mulher estava tão aflita para comprar um lote de $50? Harold olhou para a esposa. Olhou para o telão. Olhou para a esposa de novo. E eu vi o momento exato em que ele entendeu. O nervosismo dela. O lance desesperado. A frase sobre o homem inferior e idiota. Era ela. E o homem inferior era ele. Harold levantou a mão devagar. Eu arremato. Pode ser o valor que for. Margaret virou para o marido com os olhos arregalados. Harold, não precisa. Eu arremato. Ele repetiu. Calmo. Firme. Sem olhar para ela. Não houve mais lances. Ninguém teve coragem de disputar com ele. O salão inteiro entendeu o que tinha acabado de acontecer. Agora, eu disse, o último lote da noite. O salão prendeu a respiração. Depois de tudo que já tinha acontecido, ninguém imaginava que ainda tinha mais. Mas dava para ver que a maioria estava adorando. Pessoas cochichavam nos ouvidos umas das outras, sorriam, olhavam para o palco com expectativa. Era o leilão beneficente mais divertido da história da cidade. Ninguém nunca tinha visto lotes tão diferenciados. Esse lote eu chamei de o casal do ano. No telão apareceram vídeos das câmeras de segurança. Imagens borradas, desfocadas, mas claras o suficiente para entender. Um homem e uma mulher juntos no sofá de uma sala, se abraçando, se beijando. O salão ficou em silêncio absoluto. Daquele silêncio que pesa, que você escuta a própria respiração. Esse homem nas imagens é o meu noivo, Preston Sullivan, eu disse. E essa mulher com ele não sou eu. Essa mulher era a minha melhor amiga, na minha casa, pelas minhas costas. Vocês querem comprar as imagens sem censura? Fiz uma pausa dramática. O salão prendeu a respiração. Preston se levantou de uma vez, vermelho, a cadeira quase caindo para trás. Catherine, para com isso agora! Gritou apontando o dedo para o palco. O salão inteiro assistia. Ninguém se mexia. Era melhor que qualquer filme. Eu ri e disse. É brincadeira, pessoal. Meu advogado disse que se eu vender isso, posso ser presa. Algumas risadas nervosas. Mas eu não tinha terminado. Esse lote foi só para vocês saberem do que o Sr. Preston Sullivan e a Srta. Brianna Brown são capazes, inclusive, de fazer um filho. O salão implodiu em murmúrios. Pois é, ela está grávida do meu noivo. E a cereja do bolo é que a mãe dele sabia de tudo, sabia e incentivava os dois a ficarem juntos. Eu olhei para Margaret. A mulher quase infartou ali, na cadeira, na frente de 200 pessoas. Porque ela acabou de descobrir que o filho não só traiu a noiva rica com uma impostora, ele engravidou uma pobre. A mulher que vivia de aparência e status acabou de ser humilhada na frente de todo o seu círculo social, sem poder se defender, sem poder fugir, sem poder fingir que não era com ela. O salão virou um mar de cochichos. 200 cabeças viraram para a mesa da frente ao mesmo tempo. Mulheres tapavam a boca com a mão, homens balançavam a cabeça, casais se cutucavam apontando discretamente. É a amiga dela. A que se dizia prima. Grávida, gente. E a sogra sabia da traição. Cada mesa tinha sua própria rodinha de comentários. Ninguém disfarçava mais. Todos olhavam para Preston, Brianna e Margaret como quem assiste um acidente de carro em câmera lenta, com horror e sem conseguir desviar o olho. Eu agradeci a todos e disse: o valor arrecadado com esses lotes especiais vai integralmente para a instituição que minha mãe fundou, que oferece educação para jovens carentes. Ela me ensinou que dinheiro de verdade é o que ajuda quem precisa. Hoje eu honro isso. O que aconteceu depois que eu finalizei o leilão foi o que eu só consigo descrever como uma explosão controlada. Ou descontrolada. Depende do ponto de vista. Preston tentou subir no palco. Os seguranças barraram. Ele gritava meu nome, vermelho, suado, com a gravata torta. Catherine, você vai se arrepender disso. Você não sabe o que você fez. Empurrava os seguranças,
Tentava passar, apontava o dedo para o palco. Parecia um animal acuado. Não queria se explicar. Queria me destruir, mas era tarde demais para isso. Margaret se levantou e tentou sair do salão. Mas as amigas, as mesmas que ela chamava de bulldog, de falida, de interesseira, fecharam o caminho. Margaret, querida, era você? Então era você que falava de mim? Eu te convidei para o meu aniversário e você me chamou do quê? Margaret tentava se explicar, mas cada palavra piorava a situação. Brianna chorava na mesa, sozinha. Ninguém foi consolar. Ninguém encostou. Porque agora todo mundo sabia. Ela não era prima de ninguém. Não era rica. Não era da alta sociedade. Era uma impostora que usava roupas emprestadas e se passava por algo que não era. E estava grávida do noivo da mulher que deu tudo para ela. Os sócios da empresa onde Preston trabalhava se levantaram em silêncio, já com os celulares no ouvido ligando para os advogados. O olhar do sócio fundador para o Preston disse mais do que qualquer palavra. Eu desci do palco com dignidade. Cabeça erguida, passos firmes, sem olhar para trás. Preston, Brianna e Margaret vieram para cima de mim ao mesmo tempo. Os três gritando, apontando o dedo, ameaçando. Você é louca! Eu vou te processar! Vou acabar com você! Gritava Preston, vermelho, com as veias do pescoço saltando. Isso que você fez é crime! Você expôs mensagens privadas! Meu advogado vai saber disso! Berrava Margaret, apontando o dedo pro palco como se eu tivesse cometido um assassinato. Você destruiu minha vida, Catherine! Eu tô grávida! Você tem noção do que você fez? Chorava Brianna, segurando a barriga como se eu fosse uma ameaça. Eu destruí a vida dela? Eu? Aqui dei casa, roupa, carro, amizade, e ela me agradeceu indo pra cama com meu noivo? Os três me acusavam como se eu fosse a vilã. Como se eu tivesse traído alguém. Como se eu tivesse roubado dinheiro. Como se eu tivesse fofocado sobre as amigas. Como se eu tivesse furtado objetos da casa dos outros. Preston ameaçava processo. Margaret ameaçava processo. Brianna chorava e gritava que eu tinha acabado com a reputação dela. A reputação que ela construiu mentindo. Eu ouvi as ameaças de processo e nem pisquei. Meu advogado já tinha previsto isso. As câmeras eram na minha casa. O tablet foi esquecido na minha sala. E o que eles iam alegar? Que eu expus uma fraude financeira, um caso extraconjugal, fofocas e furto? Boa sorte explicando isso pro juiz. E no meio desse circo, o Sr. Harold se levantou. Calmo. Sério. Olhou para Margaret e disse, alto o suficiente para quem quisesse ouvir. Eu quero o divórcio. O salão, que já estava em polvorosa, ficou em silêncio por um segundo. Margaret parou de gritar e arregalou os olhos. Harold, por favor, aqui não. Aqui sim. Depois do que eu acabei de descobrir, não tenho nada para resolver em particular com você. E aproveita, porque essa é a última vez que eu te dirijo a palavra. A partir de agora, você só fala com o meu advogado. Os sócios da empresa se aproximaram de Preston. Um deles disse, Preston, vamos instaurar uma investigação completa sobre todos os seus contratos. Não saia da cidade. Preston empalideceu. Eu me virei para Brianna. Não volta para minha casa. Suas coisas vão ser mandadas para casa dos seus pais. Brianna abriu a boca para protestar e eu completei. Mas relaxa, eu não vou esquecer de nada do que é seu. Afinal, você não tem quase nada. Era tudo meu, emprestado de mim. Suas coisas eu consigo juntar tudo numa caixa só. Virei as costas e fui embora. As consequências vieram rápido. Preston foi desligado da empresa no primeiro dia útil seguinte. Os sócios não perderam tempo. Desvio de dinheiro, conduta antiética, fraude contra investidores. Nicole, a cúmplice dele que maquiava os relatórios, foi demitida junto. Os dois foram denunciados formalmente. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos abriu investigação, o FBI foi acionado, e processos penais foram instaurados contra os dois. Preston não era só um noivo traidor, era um criminoso. E Nicole, que achava que ia passar despercebida ajustando números em planilhas, descobriu que ser cúmplice de fraude da cadeia também. As contas ocultas dele foram bloqueadas judicialmente. Cada centavo que ele tinha desviado foi rastreado, documentado e recuperado. Mandei as coisas da Brianna para casa dos pais dela, como prometi. Cancelei o plano de saúde que eu pagava, tomei de volta o carro que ela usava e cortei qualquer vínculo. Brianna voltou para o apartamento de 2 quartos onde cresceu, com as roupas que eram realmente dela, que, como eu disse, cabiam numa caixa só. Margaret virou persona non grata na alta sociedade. Da noite pro dia, ela deixou de existir.
Nenhuma amiga queria ficar perto dela. Foi excluída de todos os comitês, todos os eventos, todas as listas. A mulher que vivia de aparência perdeu a única coisa que tinha, a imagem. E o Sr. Harold cumpriu o que prometeu. Entrou com o divórcio na semana seguinte ao leilão. Quando se casou com Margaret, anos atrás, tinha exigido um acordo pré-nupcial. Margaret assinou, achando que nunca seria um problema. Tinha uma cláusula clara. Em caso de conduta que causasse dano moral ou público à família, Margaret sairia com quase nada. O escândalo do leilão ativou essa cláusula como uma luva. Margaret ficou com um apartamento simples e uma pensão que não sustentava nem metade dos luxos que ela tinha. Acabaram-se as roupas de grife. Acabou o salão toda semana. Acabou a empregada que arrumava a casa, a cozinheira que deixava tudo pronto. Agora Margaret acordava e tinha que fazer o próprio café. Tinha que pegar o carro, ir até o mercado, escolher marca barata, carregar as sacolas, colocar no carro, subir com tudo e guardar na geladeira sozinha. Coisas que ela nunca precisou fazer na vida. Antes Margaret reclamava de barriga cheia, que o vinho não estava na temperatura certa, que a empregada passou mal o lençol, que o motorista chegou 2 minutos atrasado. Agora reclamava de barriga vazia. A mulher que queria a vida da minha mãe terminou com menos do que começou. Preston foi indiciado por fraude financeira e desvio de recursos de investidores. Sem dinheiro para pagar um bom advogado de defesa criminal, pediu ajuda para o pai. Harold recusou. Disse que o filho precisava pagar pelos crimes que cometeu, que ele envergonhou o nome da família e que homem de verdade arca com as consequências. Preston foi condenado. Pegou alguns anos de prisão federal, 8 anos para ser exata. Com um advogado barato e provas esmagadoras, ele não teve chance. Margaret implorou para o ex-marido ajudar o filho. Ligou, mandou mensagem, tentou de tudo. Harold não atendeu. Estava num cruzeiro pelo Mediterrâneo com a namorada nova. 20 e poucos anos mais nova que ele, por sinal. E totalmente em paz com a decisão de deixar o filho pagar por seus crimes. Preston foi preso. Margaret, sozinha no apartamento apertado, assistiu o filho ser levado e não pôde fazer nada. A mulher que queria controlar tudo não controlava mais nem o próprio destino. E a Brianna teve o bebê. Preston estava preso. Margaret a ignorava. Afinal, Brianna era a pobre que enganou todo mundo. Brianna tentou entrar com pedido de pensão. Conseguiu contratar um advogado barato e, depois de meses, Preston foi obrigado a pagar um salário mínimo de pensão. Um salário. Nem perto das promessas que ele fazia enquanto os dois estavam escondidos na minha casa, fazendo planos com o meu dinheiro. Brianna, que sonhava com a minha vida, agora era mãe solteira, morando com os pais no apartamento de 2 quartos, sem carro, sem plano de saúde, sem roupas de grife, sem festas, sem alta sociedade, sem nada do que ela achou que ia ter quando roubou meu noivo. Enquanto isso, o Sr. Harold postava fotos de Santorini no Instagram. Nas semanas seguintes ao leilão, meu celular não parou. Recebia mensagens de mulheres da alta sociedade quase todo dia. Mas não eram mensagens de apoio ou solidariedade. Eram mulheres perguntando quando teria outro leilão com lotes especiais. Catherine, querida, adorei a dinâmica dos lotes surpresa. Vai ter no próximo evento? Amei o conceito. Tem mais material? Se precisar de ajuda para organizar o próximo, me conta. Elas queriam mais. Como se fosse uma nova temporada de uma série que elas ficaram viciadas. Eu ria toda vez que lia uma dessas mensagens. Tomava meu café e pensava: gente, vocês não têm jeito. O leilão daquele ano bateu o recorde da história. Arrecadou o triplo do esperado. E eu tenho certeza de que minha mãe estava orgulhosa de mim. Não pela vingança. Minha mãe era boa demais para aprovar vingança. Mas pela coragem. Eu continuei organizando eventos. Minha reputação não só sobreviveu como cresceu. As pessoas me paravam na rua para dizer que me admiravam. Nos eventos vinham apertar minha mão e dizer: você é a mulher que revolucionou os leilões beneficentes. E eu sorria. Porque o que era para ser a pior noite da minha vida virou a melhor arrecadação da história da instituição. Continuei fazendo meus leilões beneficentes. Todos um sucesso. Mas nunca mais teve lotes especiais, por mais que as mulheres implorassem. Toda vez que eu subia no palco, via aquela expectativa nos olhos delas. Será que hoje tem? Não tinha. Mas a arrecadação nunca mais caiu, porque todo mundo ia pro leilão esperando que tivesse. O medo e a esperança são os melhores vendedores que existem. Meu nome é Catherine Hargrove. Eu perdi meus pais, perdi meu noivo e perdi minha melhor amiga. Mas não perdi minha dignidade. E isso, querida, ninguém leiloa. Ah,
E se você tá pensando em ir ao meu próximo leilão esperando lotes especiais, pode ir. A comida é ótima, a causa é nobre e o champanhe é de graça. Agora, lotes especiais? Só se alguém me der motivo. E eu não recomendo. Se você chegou até aqui, muito obrigada de coração por ter ficado comigo até o final dessa história. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Parece pouco, mas ajuda demais o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Se inscreve também e ativa o sininho para não perder as próximas histórias, porque eu garanto que tem muita coisa boa vindo por aí. Um beijo e até a próxima!